Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba. Amanhã temos um seminário em Porto Alegre para debater a dívida pública do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, em Brasília, o governador José Ivo Sartori negocia hoje com o presidente interino Michel Temer esta questão e faz outras articulações. O que vai ser esse evento de amanhã, 14h, aqui em Porto Alegre, Leonardo Busato? Bom, Felipe, a gente está trazendo aqui, né, no evento de amanhã um pouco dos atores que estão discutindo essa questão da dívida no Brasil. A gente está trazendo o diretor da dívida pública de Santa Catarina, que Santa Catarina é um dos estados que está liderando, junto com o governador Sartori, essa discussão da dívida com a União, e um economista, o consultor econômico Raul Veloso. Ele já tem um extenso currículo, já foi secretário executivo de ministério e hoje tem sido um dos economistas que tem defendido fortemente a renegociação da dívida. Nós estamos convidando todos os poderes, todas as instituições, todos os atores econômicos e da sociedade gaúcha para discutir, para chegar numa proposta que possa ser benéfica para o Rio Grande do Sul, porque afinal a questão da dívida ela não interessa só ao governo, ela interessa à sociedade gaúcha. Quanto mais eu gasto com dívida, menos eu tenho recursos para aplicar em educação, em saúde, em segurança. E nesse debate, chamando todo mundo que tem militado e tem opinado sobre essa questão da dívida no Rio Grande do Sul, chegar numa linha, num consenso, ou pelo menos algumas diretrizes, para que a gente possa, em todas as esferas de governo, em todas as esferas de poder, tentar fazer com que a União ceda e realmente faça um acordo que seja benéfico para os estados e para o Rio Grande do Sul. Nós acompanhamos essa discussão da dívida sempre do ponto de vista político. Na situação de Sartori vai a Brasília, se encontra com Levi, Sartori vai a Brasília, se encontra com Nelson Barbosa, agora é o terceiro ministro em 4 meses, 5 meses, né? Agora com Henrique Meirelles, presidente Dilma pensa isso, o presidente interino Michel Temer pensa aquilo. Essa situação toda a gente sempre vê pelo lado da negociação entre os grandes atores. Vocês que estão no dia a dia, o senhor como subsecretário do Tesouro, quando se encontra com o pessoal de Santa Catarina, quando vão a Brasília, já negociaram com todo esse pessoal, com Levi, com Barbosa, agora com Meirelles, encontram respaldo. Vocês veem o seguinte, olha, uma questão é a negociação política, outra é a negociação técnica, que nós estamos fazendo aqui em volta dessa mesa. Tá fluindo essa negociação, porque a gente olha realmente para o Supremo, para o presidente de plantão, para o ministro de plantão. Como é que está no bastidor? Como é que é a negociação entre vocês, quando vocês sentam com os técnicos do Tesouro Nacional? Sim. Felipe, a gente tem ido, eu já fui para Brasília várias vezes, só esse ano, para discutir com os técnicos do Tesouro Nacional. A gente subsidiou a nossa PGE Nação, que está no STF. A questão o assunto é um assunto árido, é um assunto difícil, porque mistura questões políticas, federativas e questões econômicas, financeiras. A gente tem tentado demonstrar, através das questões técnicas, que uma carência, uma redução da dívida dos estados não significa prejuízo para a sociedade brasileira, para os contribuintes. Na verdade, essa dívida que foi contraída lá em 98, ela já foi paga pela União. Ela foi paga, a União absorveu a dívida dos estados, pagou os credores da época e absorveu essa dívida. Então, se a União der um abatimento da dívida para os estados, ela simplesmente está trocando de bolso. Ela está dizendo que a dívida passa a ser dela e não dos estados. Mas para os contribuintes, para todo mundo que paga essa dívida, é indiferente se é a dívida do estado ou da União. A gente tem tentado demonstrar tecnicamente, para os economistas, inclusive do governo federal, que isso é bom porque eu estou deixando mais recursos nos estados, que são aqueles órgãos, são os entes que fazem a política pública. São os que fazem a segurança, que fazem a saúde, que fazem a educação, que fazem as estradas. Ou seja, a gente está tentando demonstrar tecnicamente, isso inclusive subsidiando as discussões no STF, que isso não é prejudicial para a União. Isso é bom para todas as partes. É claro que a União, até pela forma como ela centraliza os recursos, ela tem extrema dificuldade de abrir qualquer brecha para os estados. Mas a gente tem tentado, tecnicamente, não tem sido fácil, porque obviamente os técnicos de cada lado têm seus argumentos, mas a gente chegou numa questão que é técnico-política. Ou seja, a União tem que realmente entender que precisa ajudar os estados e que tecnicamente isso é viável. E a gente tem tentado demonstrar isso, amanhã a gente vai discutir um pouco mais essa questão em termos técnicos,
Mas eu tenho certeza que se a gente conseguir chegar num ponto comum em que os estados concordem e apresente isso para a União, eu acredito que o governo de plantão agora, o governador Sartori está em Brasília, a União vai ser compreensiva, vai ajudar os estados que estão realmente necessitando muito nesse momento. Bom, nós estamos chegando nesse momento à sétima edição do relatório anual da dívida pública do Rio Grande do Sul. Né? Começou lá no governo Ieda, atravessou o governo Tarso e agora chega ao governo Sartori. Já dá para dar uma ideia, você já tem uma ideia consolidada, vocês que são técnicos, vocês que são concursados da Fazenda do Rio Grande do Sul, do que realmente está acontecendo em termos de dívida? Exatamente, Felipe. Assim, a gente tem nessa sétima edição, a gente tem tentado na Secretaria da Fazenda, eu estou lá há quase 10 anos, né? Então participei das vezes do primeiro relatório. A gente tem tentado tornar o mais transparente possível um assunto que sempre em todos os governos gera debate, que é a dívida pública da União. Sempre se questiona se a dívida é devida, não é devida, se ela é cara, se ela não é cara, quanto ela custa, de onde é que ela veio, para onde ela vai. Então a gente tem aprimorado esse relatório. O secretário Giovanni Felps tem dado todo o apoio e procurado dar transparência a esses números para que a sociedade entenda e possa discutir também. A gente acha que não tem nenhuma verdade absoluta aqui, todos os números podem ser discutidos. E nesse momento, eu acredito que o sétimo relatório, ele está num momento que é propício porque a gente está próximo do momento histórico. Assim como em 98 houve uma renegociação grande da dívida, nós estamos próximos de mais uma renegociação grande das dívidas do Estado e do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente aborda nesse relatório justamente as perspectivas. Ou seja, a gente não está só dando os números do passado, que são importantes para a gente entender, mas então também mostrando para o futuro, para onde a dívida vai. E para onde a dívida vai, também demonstra quanto recurso mais o Estado vai ter para aplicar nas suas áreas mais fundamentais. Então, acho que esse tipo de análise, esse tipo de discussão, não é uma discussão de governo, é uma discussão de Estado, é uma discussão da sociedade. E eu acredito que esse relatório hoje tem um nível de maturidade e de transparência que acredito que dificilmente tem em algum outro estado um relatório nesse nível. E a gente acha que isso vai ajudar muito a sociedade, a todo mundo que conversa sobre esse assunto para ter um entendimento melhor. O senhor é um técnico, me diga o seguinte, qual é o tamanho da dívida? Porque sempre, quando a gente pergunta para político, é mais ou menos, olha, cerca de... Qual é o tamanho da dívida do Rio Grande do Sul hoje? Se o Rio Grande do Sul ganhasse uma super, hiper, mega sena, precisaria de quanto para chegar lá no governo federal e dizer, está aqui o dinheiro, paga a dívida, estou zerado, vou iniciar minha vida de novo? Exato. Essa é uma pergunta importante, até porque a gente tem dificuldade de inclusive ter a dimensão dos números, né? A dívida total do Estado do Rio Grande do Sul em final de 2015 foi 61,8 bilhões de reais. 61,8 bilhões. Para você ter uma noção, Felipe, se o Estado ficasse arrecadando durante 2 anos sem gastar nada, ou seja, só recebendo, sem pagar nada, ainda assim não teria dinheiro para pagar a dívida toda. A dívida hoje é 2,27 vezes a receita de um ano que o Estado tem. É a maior dívida do país. Então, o Estado, esses 61,8 milhões, ele precisaria de 2 orçamentos e meio para poder pagar a sua dívida. Então, esse é o tamanho total da dívida. A gente deve, principalmente para a União, esses valores são de 5,6 bilhões para a União e mais cerca de 10,2 bilhões para outros bancos, Banco Mundial, BNDES, o Banco Interamericano e outros bancos menores. Então, o total da dívida são mais de 2 vezes a receita de todo o ano do Estado do Rio Grande do Sul. Mesmo que eu não fizesse nenhum pagamento, eu ia precisar de 2 anos para poder pagar essa dívida. É complicada a situação. É a maior disparada do Brasil. Estamos conversando com o subsecretário de Tesouro do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato. Bom, aí vocês do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que estão aí coordenando esse grupo de trabalho junto ao Ministério da Fazenda, aos técnicos. Vocês chegam lá e dizem assim, olha aqui, os estados estão sufocados, está complicada a situação, não temos como investir em educação, segurança, saúde, pagar as nossas folhas, nós estamos com dificuldade de pagar o funcionalismo, não estamos nem pensando em dar reajuste para o funcionalismo do Executivo, está complicada a situação. E o técnico do Tesouro Nacional disse, mas a nossa situação também
tá complicado. Há uma briga, no bom sentido dessa palavra briga, mas há como é que vocês fazem? Porque alguém tem que ceder. O governo federal também está com dificuldades. Como é que é quando vocês sentam e dizem, olha, eu não quero pagar, e o outro, mas eu preciso receber? Todo mundo tem razão nessa história. Exato. Isso acontece muito, né? Quando a gente vai lá falar das angústias, das dificuldades das finanças do Estado, né? Eles também retornam para nós com as dificuldades que eles têm lá. A grande diferença, Felipe, é que essa é uma disputa Davi contra Golias. Por quê? Porque a União, por mais que ela tenha dificuldade, ela pode emitir moeda, ela pode emitir dinheiro, ela pode lançar títulos, ela pode aumentar a sua dívida. E os estados não. A União, ela pode aumentar a sua dívida indefinidamente. Claro que tem um limite econômico para isso, mas os estados não têm como emitir dinheiro, emitir títulos de dívida para pagar salário, por exemplo. Então, a gente tem uma dificuldade enorme. E, além disso, o tamanho que a dívida dos estados tem perto da dívida da União, ela é infinitamente menor. O ano passado, a União aumentou em mais de 200 bilhões de reais a sua dívida. 200 bilhões. O estado do Rio Grande do Sul, ele paga 3 bilhões dessa dívida. Ou seja, a União poderia dar um desconto para os estados, dar uma carência, e isso afetaria minimamente as finanças deles. Então, a gente tem uma dificuldade de diálogo também porque eles têm um poder muito grande sobre as receitas dos estados, eles têm uma possibilidade de emitir dívida, de emitir moeda que os estados não têm. Então, a gente se sente quase passando com um pires lá. Não é uma discussão de iguais. Por isso que é a decisão de ir para o STF, de discutir no judiciário. Porque na negociação técnica a gente não estava avançando, e se não fosse agora essa questão judicial que o STF mandou a União e os estados negociarem, olha, eu tenho quase certeza que nós vamos conseguir nada. Certo. A situação, portanto, é a seguinte: apesar da gente criticar muitas vezes os políticos, né, a situação a saída é saída política. Vai ter lá em algum momento que os governadores engoliu algum sapo, Meirelles engoliu algum sapo, se Dilma voltar, o ministro de plantão de Dilma engolir sapo, Dilma engolir sapo, Michel Temer. Não, o prato a ser servido é o seguinte: todo mundo vai ter um pouco de gosto amargo, todo mundo vai ter que perder em algum momento para que os estados e a União não deixem de ganhar tanto, é isso? Vai ter que fazer uma conta aí de chegada. É verdade, assim, a gente está numa negociação, né, e a gente tem a questão em que o melhor acordo é em que todos perdem um pouco, né? Certo. É uma frase clássica, né? Perfeito. É o Tancredo que dizia isso, né? Então a gente vai ter que perder um pouco, talvez, a União vai ter que perder mais, mas a gente vai ter que chegar num denominador comum, Felipe, porque não só o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, outros estados não estão conseguindo pagar sua folha. Como é que a gente pode chegar num estado, num país em que os estados não conseguem pagar a sua folha de pagamentos? Então a gente vai ter que chegar num denominador comum, a gente vai ter que chegar numa negociação que seja bom para todos os lados e que no fim cada um perca um pouco. Perfeito. Só para fechar, os representantes do Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina, outros estados vão estar nesse encontro amanhã em Porto Alegre. Vocês aproveitam, fazem uma nova reunião, sai daqui um documento, sai uma nova orientação em relação a esse debate, né? O que acontece a partir do encontro amanhã? E esse encontro é aberto? Exatamente. A gente tem uma discussão então amanhã com não só com os atores gaúchos, mas também de todo o país, e a ideia é chegar numa proposta definitiva que já tem sido discutida por um bom tempo, em que os estados vão apresentar para a União. Nós vamos levar isso também a cabo amanhã, vamos apresentar a ideia e vamos ver se a gente chega nesse denominador comum, né? E aí a gente vai conseguir apresentar e levar para os governadores, enfim, que são os representantes máximos, para que possa levar a União. O evento ele é aberto, mas a gente está só por questão de vaga, né, solicitando a inscrição. Então quem tiver interesse pode mandar um e-mail lá para o Tesouro, que é tesouro, posso dar o e-mail? Claro, por favor. Então tá, é tesouro, né, @cefaz, cefaz.rs.gov.br. Então quem tiver interesse, nos mande um e-mail, a gente vai verificar se ainda há disponibilidade de vagas e a gente entra em contato, porque qualquer gaúcho que tem interesse, e esse é um assunto acho que importante para todos, se quiser se inscrever e tiver vaga, é muito bem-vindo, vai ser ali no Palácio da Justiça,
Justiça, do outro lado da Catedral, ali na Praça da Matriz, bem fácil o acesso a todos. A gente só pede que nos avise para evitar qualquer problema de superlotação. Perfeito. Bom, vamos acompanhar amanhã e vamos acompanhar hoje o que sai também desse encontro político, porque vai estar na pauta a dívida dos estados entre Temer e Sartori. Leonardo Busato, prazer. Você ia fazer algum comentário? Não, exatamente. A gente espera ansiosamente também, Felipe, todos os dias, todas as reuniões que existem com a União, a gente espera ansiosamente porque o Estado não poder pagar salário para os seus servidores é realmente muito difícil de ter que lidar todos os meses. Então, essa negociação é fundamental para nós. Leonardo Busato, mais uma vez obrigado a você por participar aqui do Agora. Um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, Felipe. Bom dia a ti, bom dia aos ouvintes e até uma próxima.